medo, tanta dificuldade em relação a isso. Às vezes eu fico percebendo assim, irmão, abraça o outro. Aí o irmão vai lá e, né? Vai lá e... Isso aí não é abraço, não é abraço. Abraço tem que apertar, tem que sentir, não é? Tem que passar alguma coisa para o outro. Então eu queria que você ficasse em pé, você desse um abraço em alguém. Mas um abraço gostoso, sem pressa. 1, 2, 3, vamos lá. Fala no ouvido, não é gostoso estar com você. Aleluia. Glória a Deus. Assim que é bom, né? A gente está tão acostumado com a correria, a gente cumprimenta o irmão. Às vezes não pega nem na mão direito. Amém. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo número 14. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Senhor, que o teu Espírito nos conduza no entendimento da tua palavra, aquela palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração. Nós estamos famintos, estamos desejosos de ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre
coisas não acontecem da maneira como nós esperamos. Poderia dizer quando as coisas vão errar. Quem aqui já planejou alguma coisa, começou a fazer alguma coisa e de repente as coisas foram para o outro lado, aconteceram diferente daquilo que você esperava que acontecesse? Alguém? Todos nós. Não é? É assim mesmo. Na nossa vida, na nossa experiência, nós planejamos muitas coisas, nós queremos acertar, mas por uma série de razões, por uma série de circunstâncias, nem tudo aquilo que nós planejamos dá certo. Não é? Às vezes tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que não acontece dentro daquilo que nós planejamos. E vai continuar acontecendo assim. Quando, por exemplo, nós nos casamos, a gente casa querendo ser feliz, querendo viver a vida toda, e com sonhos do príncipe, da princesa e tal, mas de repente no meio do percurso algumas coisas não são da forma como nós gostaríamos que fosse, não é? Às vezes tem um atrito aqui, um atrito ali, uma separação aqui, uma separação ali, são coisas que acontecem na trajetória de um casal. Quando nós temos filhos, nós temos sonhos a respeito desses filhos. Nós planejamos a respeito da vida deles, investimos na vida deles, tudo de nós, nosso tempo, os nossos sentimentos, o nosso dinheiro, não é? Os nossos sonhos, e de repente não dá certo. De repente um ou outro dos nossos filhos acaba dando decepções, acaba saindo dos propósitos que nós estabelecemos. É assim que acontece. Na nossa vida financeira também não é diferente. Todo mundo aqui gostaria de ter muita grana, sim ou não? Sim, desde cedo a gente pensa isso, mas não, eu vou ganhar muito dinheiro, a gente estuda, a gente estabelece planos, tem uma profissão, mas de repente as coisas parecem que enrolam tudo e está errado. E de repente, ao invés de você ter muito dinheiro, você passa a ter muita dívida e pouco dinheiro. Não é? São coisas assim que acontecem na nossa vida. No nosso ministério não é diferente, na igreja não é diferente, na escola não é diferente. Esse ano todo mundo aqui vai planejar tirar 10 em todas as matérias. Sim ou não? Pelo menos 8. Mas eventualmente, sei lá, de repente pode acontecer alguma coisa ou outra aí, mas não deu certo. É assim que as coisas funcionam. E diante dessas situações, diante desses imprevistos na nossa vida, diante desse desvio de rota, de rumo, das coisas que nós planejamos, o que a gente faz? Tem hora que a gente fica perdido nas situações. Eu às vezes fico perguntando para Deus: e agora? Lembra do Chapolin, Colorado? E agora? Quem poderá me defender? Às vezes a gente se acha assim nessas situações, porque às vezes foge do controle, foge do rumo. A gente ia falar: e agora? O que eu faço para trazer as coisas de volta? O que eu faço para consertar essa situação? Não é? Tem coisas que nós precisamos fazer, tem coisa que nós não devemos fazer. Outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela estava perguntando a respeito do meu trabalho, como é que eu estava lá me virando, como é que eu falei: não, estou lá, estou aprendendo cada dia, com cada situação, com cada história eu aprendo. E aí eu disse para ela: a gente sempre aprende. Ou a gente aprende com as coisas boas, ou a gente aprende com as coisas ruins que acontecem. E às vezes a gente aprende mais com as coisas ruins do que com as coisas boas. Então, a gente tem que saber como lidar com essas determinadas situações.
Nós vemos aqui nesse texto um episódio, e eu acho muito legal isso. Jesus estava com os discípulos, e de repente Jesus resolveu ficar mais um pouco lá com a multidão. O texto fala assim: enquanto ele despedia as multidões, talvez estivesse atendendo um caso aqui, um caso ali, curando um enfermo ali e tal, pregando uma palavra. Ele falava: vocês vão na frente, atravessem o mar do outro lado, que eu vou depois. E aí, depois que ele despediu a multidão, o texto fala que ele ainda ficou um tempo para orar no monte. Foi para o monte orar. E enquanto ele estava orando, enquanto ele demorou lá, o barco foi embora. E no meio do mar, as ondas começaram a se agitar. O texto fala que o mar ficou bravio, as ondas começaram a açoitar, a assolar o barco. E, obviamente, os discípulos ficaram com medo, né? Não é para menos, eram seres humanos. O barco agitado, ficaram com medo. É assim que a gente se sente também quando as coisas não estão caminhando de acordo com aquilo que nós esperamos, que nós desejamos que aconteça. Quando os problemas surgem na nossa vida, a gente não vê saída, não sabe para onde correr, a gente tem medo. E foi o que aconteceu com eles. E naquele momento, enquanto eles estavam sendo assolados pelas ondas, enquanto estavam com medo, o texto diz que Jesus veio até eles. Lembra-se que o barco tinha saído para longe de Jesus, estava sem controle lá no meio do mar, e Jesus vem se encontrar com eles e vem andando sobre as águas. Eu acho isso tremendo. E quando eles veem aquela figura de alguém andando sobre as águas, eles tiveram a reação que talvez nós teremos. É um fantasma, é um demônio que está andando aí, porque até então nunca tinha se visto alguém andar sobre as águas. Não é um demônio, é um fantasma. E ficaram com medo de Jesus. Aí Jesus fala assim: não, calma aí, ei, sou eu aqui, ó. Não precisa ficar com medo, não. Sou eu. E aí, o Pedro, ele diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andar também sobre as águas com o Senhor. E Jesus falou assim: vem, pode ir. E o Pedro saiu andando sobre as águas também, né? Não é Pedro, foi você não, eu sou o xará. O Pedro saiu andando sobre as águas. Fé, confiança, crença na palavra de Jesus, o que a gente possa imaginar aqui. Mas em um determinado momento, o texto diz que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas. Ele tirou os olhos, o foco de Jesus, aquele que tinha dito para ele: vem andar sobre as águas. Ele começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o problema que estava ali à volta dele. E aí ele teve medo. Mas o medo veio porque faltou naquele momento a fé suficiente para continuar andando, mesmo que Jesus estivesse ali à sua frente. E no momento em que ele teve medo, o texto diz que ele começou a afundar. Começou a dar errado. Então veja só. No momento em que ele vê Jesus, ele começa uma trajetória de caminhar sobre as águas, de andar por cima do grande problema que eles estavam enfrentando lá.
tinha um propósito, um alvo, que era chegar até Jesus, mas no meio do caminho deu errado. As coisas não funcionavam mais do jeito que ele gostaria que funcionasse. E aí ele começou a afundar. Às vezes acontece assim com a gente também. A gente até começa bem, caminha um certo percurso bem, as coisas estão andando tudo muito bem, parece-me que nós vamos realmente atingir aquilo que nós planejamos, parece-me que está perto da bênção acontecer na nossa vida, mas de repente do nada, parece-me que as coisas viram de ponta cabeça, e aí aquilo que estava dando certo começa a dar errado. Da mesma forma, Pedro, não sei qual era a distância ali, mas eu fico imaginando que ele já estava quase chegando lá perto de Jesus, daqui a pouco tudo começa a afundar. Mas peraí, alguma coisa está errada. Eu estava indo bem, eu estava caminhando sobre os problemas, eu estava vencendo, eu estava quase chegando lá no meu alvo, mas de repente parece que virou tudo errado. E agora? Não é assim? Eu já vivi situações assim. Eu já vivi várias situações assim, muitas situações assim, que parece que você já está assumindo um pódio, parece que você já está com a vitória na mão, agora é minha, estou chegando, aí de repente vira tudo e as coisas acontecem todas erradas. O que fazer diante de situações assim? Eu não sei, talvez você esteja vivendo isso hoje, talvez você já esteja vivendo isso, ou talvez você irá viver situações assim. Como é que a gente faz? Como que a gente age nessa situação? Primeiro vamos ver como não agir, como não fazer. A primeira coisa, e de muitas, é óbvio, mas vamos citar aqui 3 delas. Primeira coisa que nós precisamos, ou que nós não devemos fazer, quando as coisas fogem do controle, quando as coisas dão errado no meio do nosso percurso, é murmurar. A primeira coisa que nós não devemos fazer é murmurar, porque nós temos a tendência natural de quando as coisas começam a dar errado, logo a gente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a espraguejar, começa a abrir a boca para falar o que não deve. O povo de Israel foi assim. O pastor Nélio está falando aqui a respeito do povo, a respeito do povo lá no Egito, da escravidão, do trabalho pesado que eles estavam enfrentando lá. Eram escravos, e de repente Deus providencia para eles um escape, uma saída, para libertar-nos daquela situação. E a promessa de Deus é que eles iriam para um lugar que a Bíblia chama de uma terra que mana leite e mel. E depois de tantas dificuldades que eles passaram, depois da oposição de Faraó em libertá-los, eles conseguem sair do Egito. Eu fico imaginando aquele momento como um momento de muita euforia, de muita alegria. Até que enfim saímos do Egito, saímos da escravidão, nós vamos para a nossa terra. Eu fico pensando, lá nós vamos ter a nossa terra, lá nós vamos ter a nossa casa, lá nós vamos ter os nossos animais. Agora já não é mais de Faraó, serão nossos sonhos que começaram a brotar, a surgir na vida daquelas pessoas, mas de repente aquilo que estava dando tudo certo começa a dar errado. Aparece um mar na frente deles. Pronto, fim da vida. E agora? Nós vamos vir para
fizeram? Começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Mas nós viemos aqui para morrer nesse lugar? Nós viemos aqui, saímos de lá para morrer aqui. Não tinha sepulcro lá no Egito, aonde a gente pudesse ser enterrado. Tínhamos de morrer aqui e ser comido pelos urubus. Murmuração. Começaram a reclamar de Deus, a reclamar de Moisés, de Arão e de todo mundo, e dizer que lá no Egito era melhor, que a escravidão era melhor. Um problema, um obstáculo, algo que deu errado naquele percurso em que eles começaram a sua caminhada. E por causa da murmuração, e não foi só essa vez, em muitas outras situações, quando chegava-se diante de uma dificuldade, diante de um problema, o povo murmurava. Quiseram água, não tinham água, murmuravam. Quiseram carne, não tinha carne, murmuravam. Chegavam diante dos inimigos à frente, murmuravam. E por conta deles, todos eles morreram no deserto. Não chegaram à terra prometida, a não ser Caleb, porque murmuraram. Primeira coisa que nós não devemos fazer é murmurar. Quando as coisas começam a dar errado, feche a sua boca, para não correr o risco de falar besteira. Não é assim que acontece? Já aconteceu assim com você? Comigo já, muitas vezes. Ei, fecha a boca. Não diga nada. Não está entendendo o que está acontecendo. Não tem controle do que está acontecendo, não diga nada. Tem ações que a gente faz que não resolvem absolutamente nada. Por exemplo, ficar ansioso não resolve nada. Resolve por alguma coisa? Não. E se resolvesse, nós teríamos todos os nossos problemas resolvidos, né? E só acontecer errado era só ficar ansioso. Não resolve nada, piora a situação. Quer ver outra coisa que não resolve? Eu já falei isso aqui. Você está andando lá no trânsito, dirigindo, vem um indivíduo e dá uma fechada em você, né? Entra na sua frente, você aperta a buzina. O motoqueiro faz tudo isso. Faz também essa hora. O carro entra na sua frente, parou a moto. Parou o carro, a buzina? Não. Né? Pisar no freio até de apertar a buzina. Temos que xingam. Né? Seu resolve alguma coisa? Não resolve nada. Quer ver outra coisa que não resolve? A pastora Catarina, ela tinha uma mania muito feia. Se eu, por exemplo, desse um beliscão nela, ela metia um tapa na minha barriga. Pô! Eu falei, está satisfeito? Resolveu alguma coisa? Resolveu o quê? Parou de doer? Não resolve nada. A Rosinha às vezes faz isso também. Se alguém fala mal com você, você fala 2, fala B, C, o abecedário todo. Resolve alguma coisa. Você revidar, resolve alguma coisa. Às vezes alguém comete algum erro, outra gente vai para castigar o outro, comete um outro erro. Resolve a mesma coisa, não resolve nada.
sinto muito dizer para você, não vai mudar a situação. Você vai murmurar, e a situação vai continuar lá sem resolver. A segunda coisa que nós não devemos fazer é culpabilizar o outro pelas coisas erradas que aconteceram. Como nós temos uma facilidade em transferir responsabilidades, em jogar a culpa no outro. Não está acontecendo isso, o culpado é você. Isso não é novo, isso é antigo. Lá no Éden já foi assim. Foi a mulher que tu me deste, foi ela a culpada, foi ela que me enganou. Aliás, não é nem ela a culpada, é o Senhor que me deu. Se eu tivesse ficado sozinho, talvez não tivesse esse problema agora. Aí vai para a mulher, não, Senhor, não fui eu, fui a serpente, culpada é ela. Que facilidade que a gente tem de atribuir culpa aos outros. O povo chega lá, na frente do mar vermelho, é óbvio que é um problemão no meio da trajetória, mas o povo já começa a ser culpado, é Moisés. Não poderia você ter deixado nós lá no Egito? Ô Moisés, que responsabilidade essa sua, tirarmos lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? Lá no Egito era bom, tinha cemitério, tinha pepino, tinha alho, tinha cebola. Você é culpado